Durante semanas, moradores de uma pequena cidade da Itália começaram a comentar sobre a mesma cena estranha. Sempre no mesmo horário, um gato aparecia sozinho dentro de um cemitério. Ele caminhava lentamente entre os túmulos, sem medo, sem se perder, como se soubesse exatamente onde precisava chegar. No começo, ninguém deu importância. Mas havia um detalhe que começou a assustar os funcionários do lugar. O animal voltava todos os dias, sem faltar. Faça chuva, frio ou vento, ele sempre aparecia. E parecia estar esperando alguém. Os moradores começaram a observar o gato de longe. Alguns até passaram a ir ao cemitério só para tentar entender o motivo daquele comportamento. Até que um dia, descobriram a verdade. E quando entenderam o que aquele pequeno gato fazia ali, até pessoas acostumadas com despedidas não conseguiram segurar as lágrimas. Porque por trás daquela cena silenciosa, existia uma história real de amor, saudade e lealdade que emocionaria o mundo inteiro. Essa é a história de Toldo, o gato que nunca esqueceu seu dono. Tudo aconteceu em Montagnana, uma pequena vila localizada na região da Toscana, na Itália. Um lugar cercado por ruas estreitas de pedra, casas antigas, árvores verdes e um silêncio típico das cidades pequenas do interior europeu. Ali, praticamente todos os moradores se conheciam. E foi justamente nessa cidade tranquila que nasceu uma das histórias mais emocionantes envolvendo um animal. Naquela época vivia ali um homem chamado Renzo Ioselli. Renzo tinha 71 anos, levava uma vida simples e era conhecido por ser extremamente calmo e apaixonado por animais. Mas ninguém imaginava que um pequeno gato encontrado abandonado mudaria sua vida. E anos depois, emocionaria milhões de pessoas. Anos antes de toda essa história acontecer, Renzo encontrou um filhote abandonado pelas ruas da cidade. Um pequeno gato cinza e branco, magro, assustado e sozinho. O animal parecia frágil demais para sobreviver. Foi então que Renzo decidiu levá-lo para casa. O gatinho recebeu o nome de Toldo. Ele era um gato doméstico europeu, uma raça muito comum na Itália, conhecida por animais inteligentes, companheiros e extremamente ligados ao ambiente onde vivem. Mas Toldo parecia diferente desde pequeno. Muito apegado ao homem que havia salvado sua vida, ele começou a seguir Renzo por todos os lados. Se Renzo saía para caminhar, Toldo ia atrás. Se trabalhava no quintal, o gato observava perto dele. Se sentava para descansar. O animal deitava ao seu lado. Com o passar dos anos, a amizade entre os dois ficou tão forte que os moradores começaram a comentar sobre aquilo. Alguns diziam que Toldo parecia um cachorro fiel preso no corpo de um gato. Renzo e Toldo passaram anos juntos. Todos na cidade conheciam a rotina dos dois. O gato praticamente cresceu ao lado do dono. Dormia perto dele, acompanhava seus movimentos pela casa e ficava inquieto quando Renzo demorava para voltar. A esposa de Renzo, Ada, contou depois que Toldo tinha um comportamento extremamente carinhoso e parecia entender perfeitamente quando o dono estava triste ou cansado. Era uma ligação construída no silêncio da convivência diária, sem palavras, sem esforço, apenas companhia verdadeira. Mas em 2011, tudo mudou. Renzo Ioselli morreu aos 71 anos. A notícia abalou profundamente os moradores de Montagnana. No dia do funeral, familiares e amigos acompanharam o cortejo até o pequeno cemitério da cidade. Mas no meio das pessoas, havia alguém caminhando atrás. Toldo. O gato seguiu todo o cortejo fúnebre até o local do enterro. Algumas pessoas ficaram impressionadas. Outras sentiram um aperto no coração ao perceber que o animal parecia entender exatamente o que estava acontecendo. Depois que o enterro terminou, Toldo permaneceu parado diante do túmulo por vários minutos, em silêncio, como se estivesse esperando o dono voltar. Mas ninguém imaginava que aquilo seria apenas o começo. No dia seguinte ao funeral, Ada percebeu algo estranho sobre a sepultura do marido. Havia um pequeno objeto deixado sobre o túmulo. Ela pensou que fosse coincidência, talvez algo carregado pelo vento. Mas no outro dia apareceu outra coisa, depois outra. E então descobriram a verdade. Era Toldo. Todos os dias, o gato saía sozinho de casa e caminhava até o cemitério. E quando chegava ao túmulo de Renzo, deixava pequenos presentes sobre a sepultura.
Às vezes eram galhos, outras vezes folhas secas, palitos, pedaços de plástico, flores encontradas pelo caminho. O mais impressionante é que ele fazia aquilo diariamente, como se ainda estivesse cuidando do dono. A história rapidamente se espalhou por Montagnana. Moradores começaram a visitar o cemitério apenas para observar o gato, e muitos realmente viram a cena. Todo caminhava lentamente entre os túmulos até parar exatamente diante da lápide de Renzo. Então permanecia ali por alguns minutos, quieto, olhando para o local. Funcionários do cemitério disseram que o animal parecia conhecer perfeitamente o caminho. Algumas pessoas deixavam comida perto da entrada porque sabiam que ele apareceria. Outras simplesmente choravam ao assistir àquela demonstração silenciosa de saudade, porque não parecia um comportamento comum, parecia amor. Por que Toldo fazia aquilo? Por que aquele pequeno gato atravessava ruas da Toscana todos os dias apenas para voltar ao túmulo do dono? E, principalmente, por que ele sempre deixava pequenos objetos sobre a sepultura? Durante muito tempo, moradores acreditaram que aquilo era apenas coincidência, mas especialistas em comportamento animal explicaram depois que existia algo muito mais profundo acontecendo. Segundo veterinários, Toldo estava agindo por puro instinto de afeto. Na natureza, gatos costumam levar presas ou pequenos presentes para outros gatos da colônia, principalmente para aqueles que consideram importantes. É uma forma silenciosa de cuidado, vínculo e confiança. E como Toldo havia passado praticamente a vida inteira ao lado de Renzo, seu cérebro continuou agindo como se o dono ainda estivesse ali. Só que, em vez de caçar alimentos, o gato começou a usar objetos encontrados pelo caminho. Folhas, galhos, palitos, pedaços de plástico. Era como se, todos os dias, ele ainda tentasse entregar algo para a pessoa que mais amava. Mas existe um detalhe ainda mais emocionante. Os gatos possuem uma memória olfativa extremamente poderosa. Especialistas acreditam que Toldo ainda reconhecia o cheiro de Renzo na região do túmulo. E ao deixar objetos naquele lugar, ele também misturava o próprio cheiro ao ambiente, numa tentativa instintiva de manter viva a conexão entre os dois. Como se dissesse silenciosamente, esse lugar ainda pertence a nós. E tem mais. Veterinários afirmam que gatos também sofrem com o luto. Quando perdem alguém muito importante, muitos mudam completamente o comportamento. Alguns param de comer, outros ficam deprimidos e alguns passam a repetir rotinas antigas para lidar com a ausência. No caso de Toldo, visitar o túmulo virou uma forma de continuar perto do dono. Uma tentativa silenciosa de manter viva a rotina que tiveram por tantos anos. Ele não entendia exatamente o que era a morte. Só sabia que sentia falta. Então, continuava voltando, dia após dia, levando pequenos presentes, como fazia quando Renzo ainda estava vivo. Até hoje, a história de Toldo continua sendo lembrada em vários lugares do mundo, porque em uma pequena cidade da Toscana, um simples gato provou algo que muita gente esquece. O amor verdadeiro não precisa de palavras. Às vezes, ele aparece em silêncio, caminhando sozinho entre túmulos, voltando todos os dias para visitar alguém que jamais será esquecido. E talvez seja exatamente por isso que a história de Toldo emociona tanto. Porque no fundo, todos nós queremos acreditar que algumas conexões são fortes demais até para a morte destruir. E você, acredita que os animais conseguem amar alguém assim? Se essa história também tocou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal porque aqui, cada história tem uma emoção impossível de esquecer.